Você tá cansado de toda vez tomar bloqueio no Google Antigraft? Você tá lá desenvolvendo seu sistema, tá tudo bonito, mas aí do nada você toma ali um bloqueio de 7 dias na cara. Eu sei como isso é frustrante, mas não se preocupa que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que funciona esse sistema de bloqueios para que você entenda como que funciona toda essa dinamicidade de tokens e o que você precisa fazer para contornar isso de uma vez por todas. Então, fica até o final que a solução está nesse vídeo. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que o Google ele não tem transparência quando se trata de números. Então ele não mostra de forma oficial quantos tokens você tem. Seja no plano gratuito, seja no Pro, seja no Ultra, ele não te mostra. Beleza? Ele só fala ali, quando tu vai comprar o plano, você tem mais créditos, aí no outro plano você tem ainda mais créditos, mas ele não é transparente em falar exatamente quanto que você tem. Porém, a comunidade realizou vários testes, fez várias análises e a partir disso trouxeram aqui números que vão se aproximar bastante do que realmente poderia ser. Tá bom? E esses números eu trouxe aqui para conversar aqui com vocês, antes de eu mostrar para vocês realmente a prática, né? Dicas de como você pode usar para reduzir esses gastos. Primeiro eu quero que vocês entendam isso aqui. Então, primeiro é isso. O Google não mostra oficialmente números. Segundo ponto, o Google Antigraft existem 3 tipos de piscinas, né? Que são as pools. Dentro de cada piscina dessa existem unidades que você vai poder gastar, tá? Sendo que você pode estar gastando uma, enquanto as outras tu pode gastar depois, tá? Então, uma piscina que existe é a piscina do Cloud. E nela contém os modelos do Sonnet e o do Opus. Tá bom? Então, eles são juntos. Tá? Se tu usar qualquer um desses modelos aqui e começar a usar ele, tu vai estar gastando essa piscina do Cloud. Uma segunda piscina que tem é o do Gemini. Que tem lá dentro o 3.1 Pro. E o Flash. Porém, aqui eles já são separados, tá? Existe uma piscina para o 3.1 e existe uma piscina para o Flash. Então, no fim das contas, são 3 piscinas que você pode estar usando. Ou seja, se você gasta toda a piscina do Cloud, acabou seus tokens, reseta só daqui a uma semana, por exemplo, você ainda tem a piscina do 3.1. Gastou, você ainda tem o do Flash. Beleza? Então, tu tem 3 piscinas aí para você poder estar utilizando. Ok. E agora, vamos falar sobre essas unidades, tá bom? Essas unidades, existem 2 tipos de piscinas, tá? Que você pode estar usando. Aquelas que resetam a cada 5 horas e aquelas que vão resetar a cada 7 dias, tá bom? Então, aproximadamente, no sprint de 5 horas, então a cada 5 horas ele enche esse sprint, essa quantidade, essas unidades. Tem ali 250 unidades que você pode estar gastando dentro dessas 5 horas. Gastou as 250 unidades, você tem que esperar bater, né, as outras 5 horas para poder resetar essas 250. Beleza? E aí você também tem uma de 7 dias, que contém aproximadamente 2.800 unidades, tá bom? Sendo que elas são gastadas simultaneamente, tá? Então, se você está programando agora, e vamos supor que você gastou 100 unidades. Então, no sprint de 5 horas, você vai ter 150 e no dia de 7 dias, tu vai ter aqui 2.700, tá? Passou o período aqui de 5 horas, resetou para 250, porém, 7 dias continua com 2.700, só vai resetar daqui a 7 dias. Beleza? Então, é separado. Observação. No plano gratuito, você não tem esse sprint de 5 horas. Você só tem o de 7 dias. Beleza? Então, tu pode sair gastando. Passou 7 dias, ela gastou 7 dias todos. Só vai resetar com 7 dias. Tá? Então, para quem usa o gratuito, que usa várias contas ali, 5 contas do Google, por exemplo, tu se atenta a isso. Então, tu separa ali, por exemplo, cada conta tem o dia que vai resetar. E aí tu consegue ficar migrando de uma para outra de boa. No plano Pro, funciona dessa forma que tá na imagem. No plano Ultra, lá na página do Google, do Antigraft, eles falam que no Ultra, eles tiraram essa de 7 dias. Então, eles só tem o de 5 horas. Então, eles têm a piscina lá de 5 horas. E a cada 5 horas vão gastando e não tem limitação semanal, tá? Eu vi isso lá na página do Google Antigraft. Beleza? Pronto. Agora, falando sobre o peso dos modelos. Cada modelo ele tem um peso diferente, certo? Ele tem um peso diferente do quanto que ele gasta normalmente. Como base, a gente utiliza aqui o Sonnet, que é o que a gente usa na maioria dos casos, né? Quero fazer uma página, quero fazer um sistema, eu uso o Sonnet como padrão. Então é um modelo padrão mais utilizado pela comunidade. É o Sonnet
ele tem uma grande capacidade de chegar ao resultado mais rápido do que o do Gemini 3.1 Pro. Beleza? Então ele acaba sendo o padrão. O Opus, ele é muito mais poderoso do que o Sonnet, porém ele tem um gasto 8 vezes mais. Então aí que acaba entrando um problema muito grande, que às vezes acontece de você usou tipo 2 sprints de 5 horas, mas já acabou todos os seus tokens dos 7 dias. E tu fica sem entender. Porque você tá lá programando e você começou a fazer com o Opus logo de cara algo muito pesado. Ele acaba passando essas 250 unidades e acaba descontando lá nos 7 dias. Então quando você vai ver, tu torrou de 5 horas e nos 7 dias tu torrou já 1.000. Aí resetou 5 horas, tu foi lá, torrou de novo. Aí resetou, torrou, pronto, acabou. Agora só daqui a uma semana. Acontece isso. Tá? Por isso que você vai ter que se atentar nessas questões das dicas que eu vou te passar daqui a pouco. Beleza? Então o Opus, cara, é só algo muito específico. É tipo assim, uma tarefa assim que tu vê que existe uma grande complexidade e tu vê que o Sonnet não vai resolver. Tá? Porque de padrão se usa o Sonnet, tá? No do Gemini, a gente tem um 3.1, que ele também é o padrãozão ali do Gemini. Ah, acabou o Sonnet, vou pro 3.1, tá? Ele tem um gasto um pouco maior, né, aqui 1.5 vezes, mas ele também é muito bom. Só que assim, o Sonnet, ele acaba sendo mais eficiente nos testes que eu fiz, mas o Gemini 3.1 Pro também é muito bom. Então ele acaba também sendo ali um fallback. Quando acaba o Sonnet, tu começa a usar o 3.1 Pro. E temos o Flash, tá? O Flash, ele tem 10 vezes menos gasto, ele é muito baratinho, tá? Só que ele não pode ser usado para coisas que exigem raciocínio, algo complexo, que você quer que ele pense para executar. O Flash ele é muito bom quando você já sabe exatamente o que ele precisa fazer, né? Por exemplo, tu quer mudar ali uns textos que tá ali na página e as cores, né? Ou então você detectou que tá tendo um bug de política de privacidade no Supabase e você sabe que tem que ter problema. Então tu vai lá no Flash e fala, olha, eu quero que você resolva a RLS das tabelas tal, por exemplo. Ele vai resolver para você. Então assim, coisas que você já sabe como é que resolve, tu manda para ele. E ele consegue fazer isso perfeitamente de maneira bem rápida e gastando muito pouco. Tá bom? Beleza. Então tem até aqui alguns exemplos, ó. 3 horas de Opus agêntico acaba bloqueando um total de 7 dias, tá? Então isso aqui é preocupante. Toma cuidado com isso aqui. O Flash, rota de fuga, tá? Cloud bloqueado, mude para cá primeiro. Então, acabou o Cloud, tu vem aqui pro Gemini 3.1 e coisas mais simples, tu vem aqui pro Flash. Beleza? Então acho que consegui passar esse panorama geral aqui para vocês. Agora que vocês entenderam como é que funciona a questão das unidades, chega a pergunta. Como, né? O que eu preciso fazer para gastar menos unidades dessa e eu conseguir usar o meu Google Tgraph por mais tempo? A primeira solução é combinar os seus modelos. Algo simples, mas que faz toda a diferença. Você deve deixar bem claro o que cada modelo desse aqui vai fazer. Então, não cometa o erro de qualquer coisa simples que tu queira resolver, você vem aqui, usa o 3.1 Pro, ou então usa o Cloud, que inclusive acabou aqui os tokens aqui, mas daqui a pouco, daqui a 1 hora mais ou menos, reseta. Mas olha só, daqui a pouco tá resetando, mas eu ainda tenho o 3.1 Pro aqui em uso, tá? Então assim, rotacione os seus modelos. Você quer fazer uma coisa inicial, né? Tu quer iniciar o projeto da melhor maneira, você vem aqui e usa o Sonnet, certo? Vai usando o Sonnet. Detectou algum bugzinho simples, alguma coisa besta ali que dá para resolver de maneira rápida, você usa o Flash. Ou então tem algum problema ali que aconteceu que você sabe como é que resolve esse problema, né? Só que assim, se tu for fazer manualmente vai demorar, mas você chega pro modelo e fala, olha, faça isso, isso e isso, resolva esse problema aqui. Usa o Flash para fazer isso. Coisas simples, vá usando o Flash, não resolva tudo com o Sonnet. E aí tu vai usando o Sonnet, vai usando o Sonnet. Acabou o Sonnet, aí você começa a usar o Gemini 3.1 Pro. Continuando tendo essa dinamicidade entre o 3.1 Pro e o Flash, beleza? Vai fazendo isso e já vai reduzir bastante os seus gastos, tá? Porque eu já vejo pessoas usando para tudo, usa o 3.1 Pro ou o Sonnet 4.6. Até mesmo o Opus. Faça para mim ali um push no GitHub, por exemplo, e usa o 3.1 para fazer isso. Vai gastar token, pô. O Flash consegue resolver esse problema. Entendeu? Ele consegue resolver esse problema e vai gastar 10 vezes menos. Beleza? Segunda solução. Limitar o tamanho do contexto. Como assim?
Se você chega aqui e pede para o agente IA, para IA, por exemplo, modificar coisas que estão na pasta public, que são onde tem as imagens aqui, os SVG, por exemplo, e você faz isso aqui diretamente a ela, cara, tu vai gastar mais tokens, porque o que acontece aqui? A IA, ela vai ler os arquivos, ela vai ver o que tá aqui dentro. Você chega para ela e fala, eu quero que você faça tal coisa, de forma genérica. Ela vai sair lendo todos os arquivos, vai ler tudo para depois dar uma resposta. E no fim das contas, ela só vai modificar uma única coisa. Então, tu sabe qual que é o arquivo ou qual é a pasta que ela vai mexer? Por exemplo, tu sabe que ela vai mexer na pasta public? Então tu vem aqui, ó, dá um arroba. Tá vendo que tu consegue mexer aqui na parte MCP, tu consegue mexer aqui, ó, no diretório. Tu vem aqui no diretório, ó, e tu consegue deixar mais claro, ó, aqui, ó. Cadê o public? Ó, public. Pronto. E aí você vem aqui e dá a instrução. Ou seja, ela só vai ter como contexto a pasta public. Ela não vai sair lendo todas as outras pastas. Você quer que ela faça algo relacionado ao MCP. Tu chega aqui, ó, e aí você quer mexer aqui no PostHog, que é a parte de Analytics. E aí, ó, você quer que ela faça algo específico. Então, tu dá o contexto aqui com arroba, entendeu? Terminal. Você quer, por exemplo, que ela resolva algum problema no terminal específico. Tu vem aqui e passa o terminal para ela. Então, dê contexto. No caso, não dê contexto. Limite o contexto. Se você especifica a pasta, o arquivo que ela precisa mexer, e se você sabendo qual que é, vai reduzir, porque ela vai ficar de olho naquilo. Entendeu? Ao invés de ela ficar lendo todos os arquivos para poder resolver uma coisa simples. Terceira solução, faz muita diferença isso aqui, é você fazer uma limpeza de contexto de maneira frequente. O que seria isso, né? A limpeza na memória. Quando a gente tá aqui conversando, né? A gente abre aqui né? Vou até mandar aqui um oi, tudo bem? Vou gastar token à toa. Ó, abri aqui um chat. Tô conversando com a IA. Beleza. Eu vou conversando, vou pedir para ela fazer tal coisa para mim, corrigir tal coisa. Aí o que acontece geralmente? A gente vai lá e quer colocar uma nova funcionalidade no projeto. Tu vai fazer um sistema ali e tu quer fazer uma nova function, né? uma nova funcionalidade. Aí você passa aqui para ela. Quero fazer isso aqui. Ela termina de fazer. Aí tu vai lá no mesmo chat. Agora faça isso. Agora faça isso. Você parou para perceber, para pensar que ela tá lendo todo o histórico dessa conversa antes de responder, coisa que já resolveu, que nem precisava ela saber. Isso vai gastar muito token, além de até dificultar a performance dela, porque ela vai tentar pegar como contexto uma coisa que não tem nada a ver. Ou seja, quando eu falo limpeza de contexto, abre um chat para fazer uma coisa específica. Você quer melhorar, por exemplo, o design do site. Aí você abre o chat e começa a melhorar o design do site. Melhorou o design? Tu vem aqui, nova conversa e exclua, deleta a conversa antiga. Pronto, começa uma nova conversa. Agora tu vai falar sobre banco de dados, por exemplo. Isso aqui vai mudar muito o seu jogo. Fazer essa limpeza de contexto. Quarta coisa que eu vejo poucas pessoas falando sobre isso. Uma coisa que eu chamo de resumo de trabalho. O que é um resumo de trabalho? Você vem aqui no seu projeto. Tu vem aqui, ó. Pode criar aqui uma pasta. Aqui dentro do projeto, ó. Uma pastinha aqui. Tu pode chamar de resumos, por exemplo. E aqui tu vai organizando aqui, por exemplo, os arquivos. Ou tu pode até criar um arquivo MD, cara. Não importa muito como é que tu vai fazer. Ó, tu pode vir aqui e criar um arquivo chamado resumo de trabalho.md. E o que que significa? Sempre quando você terminar de fazer uma função, fez uma nova funcionalidade, corrigiu algum bug, qualquer coisa que tu fez de novidade, tu vai pedir para IA salvar, atualizar o seu resumo de trabalho. Isso vai dar um contexto maior para que a próxima IA que você for abrir, primeiro ela vai ler o resumo de trabalho seu, então ela vai ver ali o que você fez, que foi feito antes. Com isso, ela já vai ter um contexto bem melhor e ela vai executar de uma maneira mais rápida. Porque às vezes você tá passando por algum problema que um chat antigo sabia como é que resolvia. Você apagou o chat porque você fez a limpeza de contexto, aí depois você abre outro chat e o novo chat começa a ter o mesmo problema. Então, para resolver esse tipo de problema, você cria um resumo de trabalho. Tu pode criar um arquivo MD dessa forma, tu pode criar uma pasta e você cria dentro de uma pasta um arquivo MD como regras, tipo regras do resumo de trabalho, e aí você explica, por exemplo, sempre que você salvar, criar uma nova funcionalidade, cria um arquivo aqui dentro da pasta.
com o nome e a data que foi feito. Por exemplo, ele coloca lá o relatório. É um canto onde as IAs, os agentes, elas vão entrando em contato, lendo o que foi feito antes e documentando. Tem toda essa documentação do que foi feito. E aí, ao invés da IA ter que ficar lendo arquivo por arquivo, tudo que foi feito aqui dentro, ela vai ler o resumo do trabalho e já sabe o que foi feito aqui dentro. Fechou? Quinta solução. Use ferramentas externas de IA para fazer o planejamento, gente. Planejamento gasta bastante token, bastante unidades, porque está ali planejando, está processando. Só que você pode fazer isso em um chat externo. Tu pode fazer usando o Cloud, tu pode fazer usando o GPT, tu pode fazer usando o Manus, tu pode usar uma outra IA, conversa com ela sobre o que tu quer fazer, seu projeto inicial, pede para ela gerar, por exemplo, um arquivo chamado PRD, que é todas as diretrizes que o projeto vai ter, ou seja, tu já poupou esforço. Já poupou esforço. Ah, eu quero uma nova funcionalidade, o que eu devo fazer? Tu vai lá e explica. Então, antes de planejar, tu pode planejar usando uma ferramenta externa, tá? Eu gosto de usar essa aqui, que é a Arena.ai. O que essa plataforma faz? Ela serve, ela é um hub para a gente ficar testando IAs, testando quais são os melhores modelos e tudo mais, né? Então temos aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, chama de rankings, né? De melhores modelos para cada coisa, só vai voltando. Enfim, é uma ferramenta muito bacana, sendo que você consegue usar o modelo, por exemplo, como o Opus 4.6, modo pensamento estendido, de graça, tá? Ó, tu tira aqui o modo de batalha, vem aqui direct, aí você vem aqui, ó, e pode escolher o modelo, ó, por exemplo, o Opus 4.6. E aqui eu converso com ele, né? Por exemplo, eu quero que você crie um passo a passo de como executar um script e organiza minha pasta de downloads, por exemplo, né? Então, ó, vai funcionar. Eu não paguei nada aqui, tá? Estou usando o Opus 4.6. Ele vem aqui, ó, começa a criar aqui o projeto. Então, posso pedir para que ele gere um prompt, um arquivo PRD, para eu mandar aqui para o Antigraft, e ele já vai ter já o negócio funcionando. E tu pode usar isso também durante o projeto, né? Acabou o 3.1, acabou o Sonnet, tô só com Flash. Tô com tal problema. Tu pega o problema, manda pro cara aqui, e aí ele pede para ele mandar um prompt, e esse prompt tu vem aqui e manda pro Flash, o Flash vai lá e faz para você, cara. Então, assim, dá para fazer bastante coisa, tu vai poupar bastante tokens também fazendo isso aqui, tá? Olha só. Tá tudo aqui, entendeu? É o modelo mais poderoso que tem do Cloud da Anthropic atualmente, tá? Então é isso, pessoal. Eu acabei falando bastante aqui. Foi um vídeo mais para explicar para vocês, né, sobre essas questões, dar dicas. Espero que esse vídeo contribua com seus projetos, contribua aí com seu aprendizado, tá bom? Então, se você gostou, se inscreve, deixa o like. Se aparecer para você a opçãozinha de hype esse vídeo vai me ajudar bastante, tá bom? Então, eu fico por aqui. Te vejo nos próximos vídeos. Valeu!